Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre assuntos que estão relacionados de alguma forma ou de outra com a nossa Bolsa de Valores, que lá no final das contas, quando a gente dá uma depurada, a gente verifica que ali tem informações que podem nos ajudar e muito nas nossas tomadas de decisão. O que aconteceu é que o Grupo Esfera patrocinou um evento a semana passada, hoje é dia 10 de junho de 2024, e na semana passada, então hoje é segunda-feira, na semana passada, através desse evento, algumas autoridades governamentais, mas também outros empresários em destaque, fizeram alguns comentários bastante interessantes. Isso aí nos dá uma visão de como está o país e o que a gente pode esperar para o futuro. Eu vou começar sem mais demoras, indo já direto ao assunto, vamos ver se a gente consegue encurtar. O vídeo está acelerado, mas são os motivos aqueles de sempre para tentar fazer num tempo ajustado. Tarcísio, começando por você. Como político, o Estadão diz que você está na mesma dificuldade de um engenheiro, a quadratura do círculo. Ser ou não bolsonarista? That's the question. A primeira pergunta que a gente tem que saber é o que é ser bolsonarista. Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista. Isso significa que eu sou conservador, eu sou liberal e acredito num Brasil que vai ter economia de mercado, um Brasil que vai aproveitar o seu potencial, que vai fazer a transição energética. Vamos continuar acreditando no SUS gratuito, no SUS universal, vamos continuar acreditando na educação gratuita de qualidade. Tarcísio, a provocação do Estadão a você ser bolsonarista é muito simples. É a seguinte: como conquistar um eleitorado de centro fazendo parte de uma corrente política que está na atenção das autoridades, sobretudo da Polícia Federal? Começar que isso é uma questão, na minha opinião, para o tipo de painel totalmente irrelevante, porque na verdade ele é o governador de São Paulo e eu estou achando que o sinal que eles estão querendo passar para o governador de São Paulo é o seguinte, porque isso aqui faz parte da elite dos liberais, que normalmente estão vinculados com o jornal O Estado de São Paulo. Então eles estão perguntando por isso, porque eles querem dar o sinal seguinte: se você se afasta, a gente apoia. Lá no final das contas, para mim não é nada mais do que isso. Não vejo problema nenhum. Eu não vejo por que a gente está na atenção da Polícia Federal. Por que essa corrente está na atenção da Polícia Federal? Veja, o que aconteceu no período que o Bolsonaro teve presidente. A gente teve aí, enfrentou uma pandemia, entregou um Brasil crescendo, entregou um Brasil gerando emprego, entregou um Brasil com déficit em queda, entregou um Brasil que teve pela primeira vez redução de custos administrativos desde a Constituição de 88, teve apreço fiscal, o Brasil foi entregue com superávit. Enfim, reformas estruturantes têm sido feitas desde 2016 e essa trajetória não se encerrou de 2019 a 2022. E o que a gente acredita? No Brasil próximo, no Brasil pujante, no Brasil democrático, no Brasil que vai ser um grande exemplo na América Latina e no mundo todo. Ou seja, um país que tem... Aqui é importante, porque eu acabei não mencionando isso, eu acho que é relevante. Bem aqui no canto está o ministro de Minas e Energia. Logo do lado dele está o presidente do Tribunal de Contas da União, então o governador de São Paulo que está falando aqui. E esse senhor aqui é o Rubens Ometo, que ele aqui é apresentado como sócio fundador da Cosan. Nesse contexto, o que você observa? Que tem um aplauso aqui do Rubens Ometo, deixa eu pegar um marcador melhor, tem um aplauso aqui do Rubens Ometo, tem um aplauso do presidente do Tribunal de Contas, mas olha como é que se comporta o ministro de Minas e Energia. Só para a gente ter uma ideia de como é que é o clima, né, nesse ambiente. Muito potencial. O Brasil que vai ser líder na transição energética, é isso que vai acontecer. Então, um Brasil que tem, sim, uma aliança com o futuro, com a prosperidade, e a gente vai trabalhar para isso. Deixa eu puxar. Teve muita gente que criticou o fato dele falar da transição energética, mas a gente tem que lembrar que ele está ali junto com o ministro de Minas e Energia, então ele só está colocando o assunto. Para mim, eu deixei como irrelevante. Pelo tema do segmento, que são justamente as visões gerais da nação, e passar a palavra ao Rubens. Rubens, quando a gente pensa em visões gerais da nação, é exatamente o ponto que nós chegamos aqui. A gente pega o governador de São Paulo, ele coloca na nossa visão questão, por exemplo, das decisões que têm que ser tomadas do ponto de vista político e energético. O ministro das Minas e Energia formula as suas ideias a respeito. Quando a gente fala de visões gerais da nação, a gente imediatamente pensa se o país sabe o que quer. E se o governo está nesse sentido, dirigindo um país que sabe o que quer? Muito boa a sua pergunta. E a gente tem tanta coisa para falar sobre transição energética, sobre economia, mas, olha, gente, eu não vou falar aqui de economia, porque muita gente qualificada vai falar disso mais tarde. E, em segundo lugar, porque vocês estão cansados de ouvir falar isso aí. Também não vou fazer nessa conversa de sempre sobre o imenso potencial do nosso país. Está todo mundo cansado de saber disso. Depois de
Esse é um ponto que eu concordo com ele. É muita encheção de saco mesmo. O país é rico, o país é próspero, o país tem muitas riquezas. E a verdade é que o país não sai do lugar. Décadas a gente conseguiu controlar a hiperinflação, que parecia indestrutível. Estamos comemorando daqui a alguns dias os 30 anos do real, uma enorme conquista para nós todos. Temos grandes reservas internacionais e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Mas hoje eu não vou falar desse copo meio cheio, porque outras pessoas já vão falar disso aqui. Eu quero falar do que está errado, do que a gente precisa se unir para corrigir. E na teoria, gente, a prática é outra, e isso está sendo demonstrado aqui. Desde o começo, quando esse arcabouço fiscal foi lançado, eu não acreditei nele. Por quê? Porque ele é baseado... Se não acreditou no arcabouço fiscal, por que não falou à época então? Porque esse arcabouço fiscal, ele é de agosto de 2023. Nós estamos em junho. Faz 10 meses que o arcabouço está em vigência. E aí o sujeito só vem falar agora sobre a sua crença ou não no arcabouço fiscal. Para mim, é algo que soa bastante estranho. Na ideia de permitir aumentar as despesas na medida em que a receita aumentasse. Então é uma questão lógica. É claro que o governo trabalharia furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Este arcabouço, ele reflete claramente a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a sua dívida pública. Que, aliás... Essa é a claque que vai lá assistir, que normalmente são pessoas que ou eles têm uma obrigação com as suas empresas de estar lá presente, ou eles vão lá porque eles têm que fazer parte daquele ambiente, ou então, às vezes, eles são simplesmente compelidos a comparecer, pagando, inclusive, às vezes, ingresso para assistir isso aí. Então, eles viram a claque que tem que ficar ali aplaudindo determinadas coisas que são ditas aí que, bom, nós vamos ver que ainda pode piorar. É o que mantém esse juro alto. É uma visão oposta a incentivar a iniciativa privada, que seria um caminho muito mais barato e muito mais eficiente para o nosso país. A experiência mostra que uma família que não consegue fechar as suas contas com R$2.000 também não vai conseguir conviver com R$50.000, porque ela tem dentro dela um DNA de gastar muito mais do que ganha, e isso é da sua natureza. E o que está acontecendo é exatamente o que eu imaginei que iria acontecer. Para se aprovar a reforma tributária, se fizeram algumas séries de concessões. E depois, o Poder Executivo, através da Receita Federal, através da Procuradoria-Geral da União, através da Fazenda, está mordendo pelas bordas. Eles estão mudando as normas, vão mudando as regulamentações para arrecadar mais. Sai a lei de um jeito e depois eles soltam normas para te morder, para te autuar. Isso aconteceu com a mudança da regra do CARF, com a regra do aproveitamento do ágio nas aquisições, com a mudança do crédito presumido do IPI, com a mudança do crédito do uso dos créditos PIS/COFINS, que saiu essa semana, e com a desoneração da folha. Eles nunca estão preocupados em interpretar a ideia do legislador. Eles estão preocupados em morder, e estão fazendo isso. E quando você faz isso, você desrespeita a lei e cria um péssimo exemplo. O exemplo tem que vir de cima, e quando o exemplo é ruim, ele contamina a organização toda. Como a gente vai melhorar o nosso país se a autoridade máxima faz tudo para não obedecer a leis? E aí temos um problema ainda maior, que é essa disputa por espaço entre os três poderes. O executivo faz embargos auriculares no poder judiciário, falando, olha, se não decidir assim, o país está quebrado. E o judiciário às vezes se deixa influenciar por isso e começa a autuar em cima das empresas. Daí, o judiciário invade a área do legislativo, que reage contra os dois. Fica um se metendo na área de outro. Temos que bater nesta tecla. O dinheiro na mão da iniciativa privada rende muito mais para o país do que na mão do governo. Eu não concordo com isso aí. Na verdade, eu até entendo que o necessário é que sempre haja um equilíbrio sobre essas questões. Já se viu dinheiro na mão da iniciativa privada simplesmente evaporar, assim como na mão do governo virar gastos. O equilíbrio, para mim, parece mais o caminho. Ele é um empresário, acredito eu, na visão, que ele está mais na linha de puxar a brasa para o assado dele. Quando eles fazem esse aumento de arrecadação, eles estão tirando o dinheiro de quem trabalha com eficiência, de quem gera emprego, de quem produz, e passando para o Poder Executivo, que não tem essa habilidade. Claro que eu sou a favor de programas sociais, como a Bolsa Família e outros, quando são bem administrados. Eles fazem muito bem ao país e às pessoas menos favorecidas. Mas não dá para o governo pegar o dinheiro da iniciativa privada para querer administrar um Estado que nunca diminui de tamanho, só cresce. Quando se fala dos problemas dos juros altos, todo mundo fala dos problemas internacionais, do juro nos Estados Unidos, que realmente atrapalha. Mas tem uma questão importante, que pouca gente fala, que é a nossa insegurança jurídica, que também encarece o dinheiro no Brasil. O custo de todas essas incertezas está ali na taxa de juros. Se o governo organizasse tudo isso e controlasse a questão fiscal, os juros cairiam pelos motivos certos, e aí esse país voltaria a crescer, voltaria a se desenvolver, e como vimos, aliás, no governo Lula 1. Aí aqui eu faço um adendo, porque está fazendo referência ao governo Lula 1. Mas o nosso empresário, ele tem história. Veja aqui, ó,
nesse site, Metrópolis, na coluna do Guilherme Amado. Essa é uma reportagem do dia 22 de maio de 2023, assinada por Eduardo Girotto. Eu não sei quem é, mas a gente faz sempre a referência aos jornalistas. E aqui embaixo, nesse parágrafo, o que ele aponta é que o balanço das receitas deste ano do PT mostra que houve uma doação que foi registrada em 17 de janeiro. A reunião entre Ometo e Lula ocorreu às 10 horas daquele dia. Então, no mesmo dia que Rubens Ometo fez uma reunião com Lula, foi creditado para o PT R$400 mil. Portanto, na minha modesta visão, há quem diga que isso que foi dito por esse senhor se traduziu como duras críticas ao governo. Eu entendo que não tem duras críticas ao governo. Para mim, o que tem aí é a chorumela de quem não angariou os seus objetivos enquanto empresários. E eu fico sempre na dúvida, será que dinheiro na mão do empresário realmente ele é mais eficiente? Daí a gente viu o que aconteceu com R$400 mil. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Tem uma de agora. Alteração de preços. Pesado clima. Aqui nessa parte é um outro painel agora, esse aqui é o painel número 10. E aqui nós vamos contar com pessoas diferentes. Tá? Bem aqui no canto está o secretário executivo da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, se eu não estou enganado. Depois, do lado dele, nós temos o presidente do Banco Central. Aqui no centro, o presidente do BNDES. Aqui, o presidente do BTG. E aqui, o famoso Wesley Batista. São essas pessoas que estão compondo essa mesa. Quem iria falar agora, que eu vou dar um salto, seria o presidente do Banco Central, que é um chato de galocha. Desculpa, eu é que acho isso, você não precisa achar isso. Mas o que acontece é que quem está comandando o painel está lendo aqui no celular e ele vai dizer o seguinte, que tem uma previsão para essa semana, aumento do combustível, talvez na outra semana, em percentuais, e o quanto isso aí vai afetar a inflação, já que o Banco Central é o órgão responsável por colocar ali as alavancas que vão tentando manter a inflação dentro da meta. E ele diz o seguinte, isso aí não está no horizonte de observação do Banco Central. A palavra é estranha, a expressão é estranha, mas o que ele quer dizer é o seguinte, aumentos de preços localizados, isso não importa, é irrelevante, isso aí tem um efeito muito residual ali dentro daquele contexto. O que interessa para o Banco Central é olhar lá na frente, aquela lanterninha na escuridão que a gente sempre fala aqui no canal. Então, o que o presidente vem a dizer é o seguinte, ele precisa coletar de várias pessoas no mercado posições, opiniões, e a partir dessas opiniões, eles estabelecerem as medidas que eles vão tomar, aquelas alavancas, para que a inflação ela fique dentro da sua meta. Em outras palavras, ele está fazendo uma referência, segundo ele, uma referência seria quase um elogio, mas também de importância e relevância, do Boletim Focus, que a gente sempre traz aqui com frequência no canal. E aí nós saltamos para outra parte desse mesmo painel, que daí vai falar ali com o presidente do BNDES e também o presidente do BTG, que é para mim onde começam de fato o show de horrores. Analisa Mercadante, você tem uma posição extraordinariamente privilegiada para falar de investimento como fator de crescimento da economia. Se a gente olha hoje para a capacidade de investimento do setor público, ela é uma das mais reduzidas historicamente falando. E à medida em que a armadilha que o governo criou para si mesmo de ver os gastos obrigatórios comprimindo aquele espaço discricionário no orçamento também. É uma crítica que está fazendo ao governo. Fizeram errado, Luiz. Olha, primeiro, o tema do nosso debate aqui, qual é o futuro da economia brasileira? Eu queria começar a dizer que é o futuro de ser uma grande nação. Esse país vai liberar a transição energética, a sustentabilidade, os extremos climáticos estão convocando o Brasil a ter um papel protagonista e decisivo. Esse país está voltando a ser um grande mercado de consumo de massa. O emprego cresceu, o desemprego caiu para 7,4%, o menor dos últimos 10 anos. Nós geramos 1.750.000 empregos em carteira de trabalho, o melhor resultado nos últimos 13 anos. A renda média da população... Presta atenção nos gestos dele, o que ele tem de... É quase raivoso os gestos dele. Ele está fazendo uma defesa do governo, ele é do governo, e em outras palavras, na expressão corporal dele, ele está dizendo que ele não aceita a crítica e que o que eles estão fazendo é a coisa correta. E aí, veja, ele
a quem ele vai buscar ajuda. A população cresceu em 12 meses 6,1%. É um ritmo chinês de crescimento. O crédito, olha como é que ele está sorridente. Voltou para pessoa física e pessoa jurídica. E de fato, um pouquinho antes aqui aparecia o sorriso aqui, ó, do presidente do BTG. Então ele faz esse chamamento aí. De alguma forma, eles estão um do lado do outro, talvez aí a gente consiga identificar a possibilidade de, por um lado, um banqueiro, do outro presidente de um banco de fomentos, e a simbiose que talvez não devesse ocorrer entre ambos. Mas vamos adiante aqui. Nós reduzimos em 50 bilhões de reais com desenrola o passivo e reduzindo a inadimplência, retomando as condições de reduzir o spread. A marca salarial é a mais alta de todos os tempos. André falando. A simbiose. André Esteves, o futuro da economia do Brasil passa pela questão fiscal? Passa, claro que sim. Primeiro, eu queria fazer um pouco coro com o presidente Mercadante do bom momento do Brasil. A gente viveu aí 1 ou 2 semanas de deterioração das expectativas, mas eu quero voltar alguns anos. Seja desse governo, do governo anterior, do governo que o precedeu, o Brasil, nos últimos 10 anos, foi o país mais reformista do mundo. E se hoje a gente está tendo, esse ano de 2024, vai ser o 4º ano seguido que o Brasil vai surpreender no crescimento. Eu acho, presidente, que o crescimento vai ser mais de 2,5. Não vai ser mais de 2, vai ser um pouco mais ainda. E como Depois dessa cena eu nem preciso falar nada, né? o presidente falou, a gente está no all-time high da massa salarial brasileira, que é tão importante quanto o emprego. Significa que a soma dos salários de todos nós, principalmente daqueles mais humildes, é o maior de todos os tempos. A gente nunca teve no emprego formal uma proporção tão grande de trabalhadores ganhando mais do que o salário mínimo. Então, essas são estatísticas, com todos os desafios que a gente tem pela frente, que nos devem trazer orgulho. Então, a gente fez uma reforma trabalhista, fizemos uma reforma da Previdência, fizemos uma série de concessões, algumas privatizações importantes, fizemos a independência do Banco Central, profissionalizamos a governança daquelas estatais que são muito importantes. Está aqui o BNDES, que dá um show de transparência de governança, tem um quadro técnico super qualificado, inclusive foi motivo de um abraço carinhoso que você me deu no último painel no ano passado aqui, o meu elogio que eu reitero ao quadro técnico do BNDES. Tá, mas fora a bajulação exagerada, quase de envergonhar, veja que ele sempre fala utilizando a terceira pessoa do plural. Nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos a reforma, fizemos o Banco Central independente, fizemos. Só que ele não é governo, né? É curioso como ele se coloca em relação à estrutura governamental. A gente muitas vezes olha esses órgãos como jabuticabas. Nesse sentido, vários países têm banco de desenvolvimento. O Brasil tem um qualificado, enxuto, com nenhuma corrupção, técnico e pronto para suportar o desenvolvimento do Brasil, principalmente o crescimento do investimento. E aí eu quero tecer um elogio ao Ministério da Fazenda pela obstinação de entregar um quadro fiscal equilibrado. Eu acho que, dito isso, o estresse dessas últimas semanas e eu acho que os discursos um pouco mais calorosos do lado empresarial também significam uma outra coisa importante. Afinal de contas, o mercado, né? Mercado somos todos nós. Mercado é a sociedade se expressando através dos preços. Está nos sinalizando que chegou um limite, o aumento da carga tributária, né? Aqui talvez a parte, tirando a bajulação, falando agora da parte que seria mais importante para o nosso entendimento. O que ele está dizendo? Ele fala assim, o mercado somos todos nós, e o que é o mercado? Seria todos nós concordando em função dos preços. É isso que ele está dizendo. Só que o governo não entende assim. O que o governo enxerga como mercado para ele? São esses caras aí, do mercado financeiro. E o reflexo, teoricamente, do humor dessas pessoas, ela se dá através dos índices da Bolsa de Valores. É como o governo enxerga. É errado, mas é como o governo vê. Então, se a Bolsa está em queda, eles entendem que o mercado está de mau humor. Tanto que tem até pesquisa, que a gente volta e meia atrás aqui no canal, que é feita só com pessoas do mercado. E o que eles acham do governo. E a última, se eu não estou enganado, eu não tenho os dados agora, mas eu já fiz isso em vídeos anteriores, mais de 60% do mercado financeiro, mercado de capitais, reprovava o atual governo. E ele está dando um caminho totalmente diferente, inclusive, daquilo que foi levantado em pesquisa. E a pergunta que fica é, por que será, principalmente com tanta bajulação? De um jeito, de outro, nós estamos chegando lá.
O que significa que, se a gente precisa chegar no equilíbrio fiscal, a gente precisa trabalhar também do lado da otimização dos nossos gastos. Eu acho que o Brasil está muito melhor do que qualquer outro momento da história. Quando que a gente teve 100 bilhões de dólares de balanço comercial, 1% de déficit de conta pública, mais 300 de conta corrente, mais 350 bi de reserva, Banco Central independente, BNDES com a governança clara, nenhuma estatal grande desequilibrada, Banco do Brasil saudável, Petrobras saudável. Pô, nós estamos nos afogando no copo d'água, né? Estamos botando nariz dentro do copo e achando que estamos no meio do Oceano Pacífico. Então, veja que esse Brasil que ele está descrevendo, se é exatamente da forma que ele está dizendo, porque os altos índices de reprovação do governo, e não é por conta da mídia, porque a mídia, pelo menos a regular, está do lado do governo. Então, assim, o mundo que ele descreve não é o mundo que as pessoas sentem no dia a dia. Para mim, ele está falando de um outro Brasil, que é o Brasil dele, e não o Brasil da população, que está se posicionando de um jeito diferente. E olha o que o nosso comandante aqui do painel, ele diz. Foi muito diplomática a sua expressão. Muito diplomático, para não dizer excessivamente bajuladora. E o que nós vimos foi, de um lado, um empresário não atendido e outro que está se colocando na condição de talvez ser atendido. São duas pontas distintas. Só que o que reclama está dentro do aspecto que traz desenvolvimento ao país. Não que eu goste ou concorde com ele. E o outro é um banqueiro que normalmente são aqueles que são aquinhoados, são beneficiados por governos petistas, como aconteceu lá no passado. Para dizer bem a verdade para você, eu não acredito em nada que esses caras falam. Eu escuto porque tem uma outra coisinha que eles estão dizendo ali que talvez isso me ajude a tomar minhas decisões. Eu não vou atrás do papo deles, da conversa deles. Eu não sou otimista com o Brasil. Não consigo. Eu acho que quando o governo, que nem o presidente do BNDES, quando o governo começa a se esforçar demais para mostrar seus resultados, é porque ele não está conseguindo dar esses resultados. Ele tem a visão dele, mas a população tem uma visão diferente. Isso reflete em vários aspectos da nossa economia, do nosso mercado, daí do mercado real mesmo, que é nós como um todo compondo o mercado. E é essa desconfiança que faz com que... Porque a nossa economia não é tocada por esses caras aí. A nossa economia é tocada pelo micro e o pequeno. É o mercadinho, é a lojinha. Isso faz o processo todo econômico do país. O Brasil não se desenvolve há muitos anos, ele não vai para frente há muitos anos, e não vai por causa desses caras aí. E eles têm, eventualmente, as duas caras de pau. De um lado reclamar porque não são atendidos, e do outro lado fazer bajulação do governo de algo que todo mundo vê que não está indo para o caminho ajustado, e o reflexo está num todo. E com uma tendência, a meu ver também, de pior, porque não abriu as portas do ano eleitoral, que está começando, se eu não estou enganado, agora nesse mês de junho. Quando se começar a abrir as portas, nós vamos ver uma outra situação que, do ponto de vista econômico, tende muito mais ao caminho de uma degradação do que o caminho levantado pelo presidente do BTG. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.